da sexta-feira 13. Pessoal, direto da Ilha da Magia. Bom dia da bruxinha Fatinha. Eu vou fazer uma magia aqui hoje para vocês. Eu trouxe aqui o meu crânio maravilhoso, né? Vou fazer uma linda magia neste meu caldeirão maravilhoso para vocês nesta sexta-feira 13. Vou colocar um crânio beijado dentro do caldeirão. Vou colocar esta maçã aqui daquela mocreia da Branca de Neve no caldeirão. Vou colocar um pouquinho de cabelo do sovaco da cobra e um pouquinho também de dente da barata. E além disso, eu vou colocar dentro deste caldeirão aqui, vou colocar um pouquinho de operadores do Enem. Vou colocar um pouquinho também de morfologia. Vou colocar também aqui um pouquinho de variante linguística. Vou colocar aqui também dentro deste caldeirão um pouquinho de sintaxe, um pouquinho de semântica. E aí eu vou mexer, vou jogar uma pitada de amor, uma pitada de carinho, um abraço para vocês e vou rogar uma praga para vocês que vocês nunca mais vão esquecer nenhum conteúdo do Enem. E aí, para fazer tudo isso funcionar, jogamos aqui também a Rede Passaporte Educacional. Então, está feito a nossa magia na Ilha da Magia. Beleza? Então, vamos à aula? Sexta-feira 13. Eu trouxe aqui para vocês... Estou aqui? Estou aqui. Sexta-feira 13. Não sei se estou aqui, não sei se estou ali, tá? Eu trouxe aí parascavedecatrifobia. Nem eu sei falar esse nome direito, mas eu trouxe para vocês. O que é parascavedecatrifobia? Isto aqui quer dizer uma expressão grega, pessoa que tem fobia à sexta-feira 13. Mas, pessoal, não fiquem tão preocupados, porque sexta-feira 13 pode ser do azar ou pode ser também da sorte. Veja só, Louco Abreu usa a camisa 13. Zagalo tem o número 13 da sorte. É claro que, pela nossa história, né, nós sabemos que a sexta-feira 13 surgiu pela história. Acho que o professor de história já deu essa pitada para vocês dentro do caldeirão da magia. Sexta-feira 13 é uma sexta-feira em que ocorreu na Idade Média, tá? Em que os templários recusaram a presença, né, nessa cruzada do Filipe IV. E aí, minha gente, ele rogou uma praga que torturou e executou todos esses maravilhosos templários. Está aí o início, quem sabe, né, da sexta-feira 13. Apesar de que nós temos aí também o nosso glorioso, aquele do filme Sexta-feira 13, que eu não vou nem citar o nome, porque ele pode aparecer. E o gatinho aí, né, o gatinho preto, coitado, porque na Idade Média ele era assim, amiguinho da bruxa. E aí, de lá para cá, ele ficou, então, conhecido como um bruxinho também. Mas eu amo esses bruxinhos. Ó, sexta-feira 13, vamos à aula. Pessoal, galera, vou voltar ao nosso slide da aula passada, porque faltaram alguns conteúdos para continuar essa aula de hoje. Então, nós estávamos em estrutura da palavra e nós estávamos no radical. Vou fazer aqui uma revisão com vocês, para vocês terem lembrança do que nós já vimos. E aí, então, continuaremos na nossa vogal temática, radical, né? Desinências dos verbos. Só um minutinho aqui, porque a tia Fátima hoje esqueceu, a Fatinha bruxa, esqueceu os óculos. Está complicado aqui, mas nada que não vai dar certo, tá, pessoal? Vamos lá. Nós paramos aqui. Pessoal, 1, 2, aqui. Beleza.
Galera, agora foquem aqui em mim, que eu quero fazer uma revisão com vocês para nós fazermos o nosso link, né, com a aula de hoje. Olha só o que nós vimos na aula passada. Nós vimos o seguinte, que as palavras, né, originais, vamos colocar aqui a palavra café. A palavra café é uma palavra original, primitiva. A partir dela, eu posso formar uma nova palavra, cafezinho. Eu posso formar cafeteira. E vamos parar por aqui porque é só para ilustrar. Então, vejam só, eu havia dito para vocês que toda palavra que terminasse em vogal acentuada, ou seja, tônica, ela seria o radical. Mas quais vogais tônicas? O A, o E e o O. Então, cafezinho, tudo vai ser o meu radical. Se eu tivesse a palavra cajá, o A é tônico, também tudo seria o meu radical. Se eu tivesse a palavra cipó, que também tem acento, tudo seria o meu radical. Aí eu havia dito também que as palavras que terminam em consoante, tudo é também o meu radical. E as palavras que terminam em i e que terminam em u, também, né? Boi, urubu, tudo é o meu radical. Radical, radical. Beleza? E as palavras que terminassem em a, em e, em o e fossem átonas no final da palavra primitiva, aí eu teria que tomar um certo cuidado, porque aí eu teria a minha vogal temática. Então, veja só, se eu tivesse a palavra casa, a palavra pente, a palavra corpo. Olha só, o A, o E, o O não tem acento. Logo, este A, este E, este O vão ser a vogal temática. E o que me sobra para cá será o meu radical. Isso aí nós vimos também, tá? Depois nós vimos o tema. Tema. O que é o tema? É o radical, tá? Somado à vogal temática. Tema igual a isso aqui. Aí eu coloquei a palavra ruazinha, tá? Ruazinha. Isso aqui é uma palavra que está derivada. Para eu saber qual é o radical da palavra derivada, é bom que eu pense nessa palavra o quê? Primitiva. Então, olha só, rua, né? Rua seria a palavra primitiva. O A, ele é átono e ele é final. Logo, isso aqui é a minha vogal temática. E o RU é o meu radical. Então, olha só, RU, radical, o A, vogal temática. Logo, isso aqui é o meu tema. É o meu tema. Claro, isso aqui, ó, nós vamos ver hoje. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? O que vem a ser. É um outro tipo de morfema. Então, nós vimos, galera, daquela situação, nós vimos o morfema radical e vogal temática. Só que essas vogais temáticas que nós vimos aqui, elas são vogais temáticas dos nomes. Agora, nós vamos ver as vogais temáticas dos verbos. Só relembrando, para a gente poder já entrar ali em afixos, tá? Para ficar bem claro, para não ter nenhum problema de entendimento. As vogais temáticas dos verbos, tá? Agora eu estou na vogal temática dos verbos. Beleza. Olha só. Eu tenho o verbo cantar, eu tenho o verbo correr, eu tenho o verbo partir. Beleza, tá aí, ó. O verbo cantar,
está na sua forma primitiva, o verbo correr está na sua forma primitiva, o verbo partir está na sua forma primitiva. Então, o que eu faço para localizar a vogal temática? Na forma primitiva, o verbo tem esse R aqui, ó. Se eu tiro este R, a vogal que vem logo aqui do ladinho, ó, logo aqui do ladinho, bem do ladinho, é o quê? A minha vogal temática. Olha só, minha vogal temática. E o que sobrou para cá, da vogal temática, vai ser o meu radical. Isso aqui tem que saber, tá? É justamente pelo verbo terminar em AR que eu digo que esse verbo pertence à primeira conjugação. Primeira, só um instantinho, galera, ficou aqui meio borradinho, tá? A minha primeira conjugação. Aqui, ó, segunda conjugação. E aqui a minha terceira conjugação. São as vogais temáticas que vão me orientar nisso. Primeira conjugação, segunda e terceira. Porque quando eu vou conjugar um verbo, tá? Eu tenho que conjugar a partir de alguns modelos. Eu tenho o verbo cantar, eu quero o verbo contar, o verbo brincar, o verbo beijar, o verbo embruxar, tá? Então, esses verbos que terminam em AR devem seguir o mesmo modelo, tipo, eu canto, eu falo, eu brinco, eu beijo, estão vendo? Seguiu o mesmo modelinho O aí, ó, eu beijo, eu falo, eu brinco. Então, os verbos, eles têm um modelo a seguir quando são conjugados. Para isso, a gente precisa saber que da primeira conjugação tem vogal temática A. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, podem mandar. Agora, eu vou para os slides onde nós paramos na aula passada. Nós vamos para os afixos. O que são afixos? São morfemas também. Só que são morfemas modificadores de sentido. Hoje, eu não estou conseguindo ler aqui na tela. Posso ler aqui, ó. Os afixos, ó, são morfemas utilizados na formação de novas palavras pelo processo de derivação. Eles modificam o significado do radical ao qual se agregam. Então, se eu digo, por exemplo, moça, mocinha, há uma modificação de sentido aí, né? Moça está no seu grau normal, mocinha está no diminutivo, bruxa, bruxinha, Fátima, fatinha, estão vendo? Então tem alteração. Olhando para a palavra gostoso, charmoso, choroso, famoso, formoso, horroroso, precioso, eu percebo que esse oso está sempre aparecendo no final dessas palavras. Esse oso aí, que eu destaquei, esse oso eu chamo de sufixo. É um tipo de afixo que eu chamo de sufixo. Nesse caso, o sufixo aí, ele veio do latim, né? E é um sufixo nominal, quer dizer, que é utilizado para formação de nomes, que esses nomes podem ser adjetivos, podem ser substantivos, e ele tem um significado, provido ou cheio de, que provoca ou produz algo, que se assemelha a, relativo a, que é muito e algo. Então, veja só, isso aí que foi agregado depois do radical, eu chamo de sufixo. Aí, ó, sufixo. Vamos a um outro exemplo. Maternalmente, realmente, sabiamente, alegremente, cuidadosamente, humanamente. Perceberam que o mente está, assim, se repetindo no final da palavra. Esse mente também é um sufixo, né? E ele também é um sufixo latino, é o mente, e ele tem como significado, ele é muito utilizado
quando a gente quer usar para advérbios de modo, né? Alegremente, felizmente. Então, a gente utiliza como advérbio de modo. Então, ali, ó, mentes, né? Em composto com noção de maneira de ser. Sufixo adverbial, de modo, formando o advérbio. Aí, a setinha, então, está dizendo que é um sufixo. Beleza. Agora, eu tenho chaleira, leiteira, cafeteira, geladeira, cristaleira, sopeira. Perceberam que eira é a marca que vem depois do radical, né? Formando, então, uma palavra derivada. Esse eira aí é um sufixo também de nome, né? Que indica o quê? Instrumento de ação, máquina ou aparelho. Recipiente, receptáculo ou móvel próprio para guardar certo tipo de coisa. Também é um sufixo. Bem, eu mostrei aqui 3 tipos de sufixo, mas existem uma infinidade. Então, eu vou mandar uma tabela para vocês, lá no portal de vocês, no portal, né, de vocês lá, online lá. Eu vou mandar uma tabela de prefixos, uma tabela de sufixos, uma tabela de radicais gregos, uma tabela de radicais latinos, para vocês darem uma espiadinha, darem uma olhada, porque tem muitos. Então, é bom sempre dar uma olhada, sempre dar uma estudadinha, porque isso também pode estar aí aparecendo. Vejam, biologia, né? Biologia, estudo da vida. Bio, vida. Logia, estudo. São 2 radicais gregos que a gente utiliza, então é bom saber. Às vezes a gente não sabe bem a palavra, mas a gente sabe o que significa o radical, a gente já vai por dedução e já sabemos, então, o que significa a palavra. Agora, olha só, desafinar, desamor, desestruturar, desestabilizar, descosturar, desmarcar. Já perceberam que há no início da palavra, né, antes da palavra, o quê? Um morfema que nós vamos chamar de prefixo, porque o prefixo é um morfema que eu agrego antes do radical e que também ele é modificador de sentido. Des, prefixo, separação, transformação, intensidade, ação contrária, negação, privação. Ok? Isso aí é um prefixo. O que é um prefixo? É um morfema que vem antes da palavra, antes do radical. Quando eu falo radical, palavra, dá para entender que é a mesma coisa. Aqui eu tenho outro exemplo de prefixo, né? Olha só, incompreensível, incerto, inadequado, imprevisto, ilegal, imoral. Percebam que eu tenho aí o in ou o in com M ou com N, dá na mesma, tá? E o I que está simbolizando aí a negativa, né? A negação, a privação. Isso aí também é um prefixo e é também prefixo latino. Tá aí, ó, prefixo. Agora nós vamos entrar num outro morfema, tá? Que é a vogal e consoante de ligação. Também são morfemas, mas só que esses morfemas, eles não têm assim um significado, como o prefixo tem um significado de não, ou de o sufixo, né? Eu falei prefixo, né? Prefixo. Prefixo des, quer dizer não, tá? E o sufixo oso, de abundância, né? Esses, quando colocados na palavra, eles têm uma significância, eles têm um significado. Agora, as vogais e consoantes de ligação, elas servem mais para melhorar o som, a sonoridade da palavra. Veja só, eu aqui tenho chaleira, leiteira, cafeteira, geladeira, cristaleira, sopeira. Vamos ver o que repetiu aí. Eira, né? Eira, repetiu, é o nosso sufixo. O que está em verdinho é o meu radical. Agora, aquele L que está ali em chaleira, eu poderia classificar, por exemplo, como uma desinência de número, quer dizer, aquilo ali está indicando que está no plural ou no singular? Não, né? Absurdo.
Eu poderia dizer que aquele L ali é uma desinência de gênero, está indicando gênero? Não. Não faz parte do radical, em chaleira, aquele L, né? Por quê? Lembram, a palavra primitiva é chá. Chá é acentuado na palavra primitiva, então tudo é radical, não tem mais nada. Bem, olhando os morfemas, não tem mais nada que eu possa classificar. Então aí eu digo que é uma consoante de ligação. A mesma coisa com cafeteira. O radical é só a gente pensar na palavra primitiva, é café. Café, lembram, termina com acento. Então o E é tônico. Se o E é tônico, toda palavra primitiva é o quê? Radical. Aquele eira é sufixo. O que me sobra aí é um Tzinho aí, então a gente vai classificar como consoante de ligação. Não tem um significado como tem os prefixos e sufixos, ou como tem, por exemplo, moço, moça. Bem, moço, moça, eu tenho aí uma diferença de gênero, né? Masculino e feminino. Logo, gente, olha só, o que eu tenho que pensar? Que isso aí é uma consoante de ligação, está melhorando apenas a sonoridade da palavra. Por isso, vogal é consoante de ligação. E acontece também com vogais. Vamos ler essas palavras aqui. Parisiense, catarinense, paranaense, porto-alegrense, joinvilense. Perceberam que eu já coloquei aí um sufixo, né? Sufixo ense. Depois, o que está aí, ó, Paris. Pensando na palavra Paris, que é a palavra de origem, a palavra Paris terminou em S. Se ela terminou em S, eu havia dito que todas as palavras que terminam em consoante, a palavra primitiva, ela vai fazer o papel de quê? Do radical ali, vai fazer junto, vai agregar ao radical. Então, é radical. Beleza. Então, ali, ó, radical. E aí, me sobra ali em parisiense uma letrinha I. Para que serve aquela letra I? É a vogal de ligação para melhorar o som. Agora, vejam, digamos que você não soubesse o sufixo ense. Aí ficaria difícil de você perceber que é uma vogal de ligação. Para isso, você tem que saber o quê? Você tem que saber os sufixos, porque aí você já vai eliminar, isso aí não vai fazer parte do sufixo, ok? Ó, vamos pegar a palavra crueldade. Eu quero colocar aqui uma palavrinha no quadro para vocês. Vamos colocar um outro exemplo, de repente, para ilustrar. Talvez você esteja aí com dificuldade. Vamos colocar outra palavra. Vamos colocar o gasômetro, tá? Gasômetro. Gasômetro vem da palavra gás, né? Ó, gás, e tem mais a palavra metro. Isso aqui vai ser somado. Olhando a palavra gás, que é primitiva, terminou em S, que é uma consoante. Logo, isso aqui é um radical. Metro, metro, ó, eu tenho outro radical, certo? Outro radical. O ozinho aqui, ó, é a minha vogal temática, né? Minha vogal temática. Até o T seria o meu radical. E o que está fazendo esse O aqui? Esse O está fazendo o quê? Melhorando o som da palavra. Está melhorando o som. Beleza. Então, isso aqui eu chamo de vogal de ligação. Fácil, né, pessoal? Bem fácil. Tem que ter estudo. Se não tiver prática, você já viu alguém dirigir um carro sem praticar? Nunca vai dirigir bem. Tem que praticar, tem que fazer exercício. Agora eu tenho um exercício aqui inicial. Nós temos várias palavras e eu gostaria, vou dar um tempo aí de 30 segundos, não mais do que isso, que vocês verificassem nessas palavras que eu elenquei, uma que não pertence à mesma família, né? Eu havia dito que palavras cognatas são aquelas palavras que pertencem a uma mesma família, quer dizer, tem o mesmo radical e tem a mesma significação.
Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem resolver isso aí. 30 segundos está de bom tamanho para vocês. Vamos lá. Galera, chegaram a uma conclusão? É claro que eu aqui fiz uma pegadinha, vocês notaram, né? Nós temos aqui como resposta beijoim. Puxa, que esquisito isso, né? Olha, beijoim quer dizer abelha ou resina aromática. Claro que, se você não conhece o significado, você não vai se dar bem nessa questão. Mas o fato é que, mais para brincar com vocês, né? Eu acho que acredito que não vai cair uma questão tão difícil assim. Mas beijoim quer dizer abelha. Gente do céu, o meu transporte está chegando. Traz aqui. Não posso deixar. Coisa linda. Ai, como eu tô bandida. Deixa aqui. Não, ai, como eu tô bendita, né? Maldita não. Senão pode dar azar. Então é o seguinte, gente, continuando. Agora eu queria que vocês fizessem a análise mórfica dessas palavras aí. Eu vou colocar no quadro um exemplo e eu vou fazer todas elas no quadro, certo? Mas no slide tem depois toda a sequência, tá? Direitinho dessas palavras. Então eu vou para o quadro. Vou fazer com vocês aqui no quadro a análise mórfica. Vou fazer da palavra ondas. Vou fazer aqui no quadro. Ondas. Tá tudo bem aí? Será que já estou aparecendo aí? Ondas. Beleza. Depois tem tudo nos slides a resposta. Ondas. Primeira coisa, pensando na palavra primitiva. Essa aqui tá facinha, né? Porque praticamente já é a palavra primitiva. Então, olha só. Aqui, até aqui eu tenho radical. Ah, mas por quê? Porque esse A de onda é uma vogal e nos nomes, as vogais A e O, elas sendo átonas finais, eu vou ter o quê? Vogal temática. E o que é esse S aqui que nós temos? Na língua portuguesa, nós temos desinências para nomes, desinências, que é um tipo de morfema. Essas desinências, elas podem indicar, o número, desinências de número, né? De número ou de gênero, Nesse caso aqui, o S está indicando que a palavra está no plural. Então, eu vou abreviar DN, desinência de número. Ah, digamos que essa palavra estivesse no singular, onda. Você iria fazer, né, a mesma coisa, até o D, iria pegar o Azinho, vogal temática, e a desinência de número, ela não existe. É justamente por este motivo que a palavra está no singular. Logo, o morfema, a gente diz que é zero para isso. Mas quando a gente faz análise mórfica, né, o que não tem, a gente não coloca. Não há necessidade de colocar. Só por curiosidade. Não tem, então a gente sabe que o morfema é zero. A próxima palavra é mar. Como é que ficaria mar? Vou apagar aqui. Palavra mar. A palavra mar já é a palavra primitiva, né? Já é a palavra primitiva. E essa palavra primitiva termina com R. R é uma consoante. Logo, tudo isso aqui é o radical. Depois eu tenho a palavra verdejante. Verdejante eu vou fazer também com vocês. Vou deixar aí depois algumas só para vocês. Verdejante. Verdejante. Beleza.
Essa palavra vem da palavra verde, a palavra de origem, né? Na palavra de origem, olha só, verde. Lembram? Termina com E. Se termina com E, átono e final, o que ele é? Vogal temática. Sendo vogal temática, o que me sobrou para cá é o radical. Então, isso que está aqui, tu vais passar para cá. Então, aqui é radical e aqui é a minha vogal temática. Aí eu teria que saber, por isso que eu tenho que saber os sufixos, né? Eu estou dizendo para vocês que esse ante aqui é um sufixo. Ah, e aí sobrou esse J. Esse J poderia estar fazendo papel de desinência de número e gênero? Não. Poderia estar fazendo papel de uma desinência de gênero masculino ou de gênero feminino? Também não. É radical? Também não. É vogal temática? Muito menos, porque é uma consoante. Então, o que vai ser essa criatura, né? Porque eu já falei de todos os morfemas possíveis. Então, esse J aqui vai ser a consoante de ligação. Está aí apenas para melhorar o som. Agora eu vou deixar na tela. Felizmente, tolerante, jeito, meigo e perímetro, para você que está aí fazer. Aí eu vou deixar um tempinho maior, 1 minuto e meio, para vocês resolverem, tá bom? Tá? Volto daqui a pouco. Ó, beijo, Brasil. Galera, vamos fazer agora felizmente. Felizmente aqui. Felizmente. Vamos lá. Tô dando aí mais uns segundinhos para vocês. Aqui. Vamos pegar. Opa. Felizmente. Felizmente. Lembram? Palavra primitiva, feliz. Feliz é a palavra primitiva. Terminou em Z, que é consoante. O que eu tenho, galera? Tudo radical, né? E esse mente, vocês viram lá nos slides como exemplo, que era um sufixo adverbial, né? Portanto, sufixo. Depois eu tenho a palavrinha tolerante. 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 Vem de toler, isso aqui é o radical. E o ante é um sufixo também. Em razão disso, tem que saber o que é sufixo. Mas eu vou mandar a tabelinha e vai ficar tudo 10, tá? A palavra jeito. 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 Jeito é palavra primitiva. Esse O aqui é um O átono e ele está no final da palavra. Logo, olha só, radical, vogal, temática, jeito, tá? Vamos colocar agora a palavra meigo, meigo. Palavra meigo tem um negocinho aí pra gente falar. Meigo, meigo, meigo. Existe, essa palavra é primitiva, né? Primitiva. Então, olhando para esse O, é esse O aqui, né? Só que o O aqui tem a oposição de meiga. Existe uma moça meiga e um homem meigo. Homem meigo é meio, quer dizer, é meio estranho, mas tudo bem. Mas pode ter, tá? Olha só, meiga, meigo, né? Tem oposição aqui, ó, de gênero, de sexo mesmo, né? Homem e mulher, tá? Vamos pensar assim. Quando existe essa oposição de sexo, esse A, esse O, que é átono final na palavra primitiva, não vai ser a vogal temática. Nós vamos chamar de desinência de gênero, ó. Desinência de gênero. Quando a palavra primitiva ela tem essa oposição, não vai ser vogal temática. E o que sobrou para cá é o meu radical. Depois eu tenho a palavra perímetro, perímetro, perímetro. Vamos lá, perímetro.
Perímetro, tá? Perímetro. A palavra perímetro tem como palavra primitiva a palavra metro, metro. Na palavra metro primitiva, o O é uma vogal temática, porque é um O ato no final da palavra primitiva. E aí, isso aqui vai ser o meu radical, porque a palavra primitiva é metro. E aí, o que me sobra para cá, eu chamo de prefixo. Perímetro. Peri quer dizer está em volta de, tá? É volta. Então, por isso, perímetro. Sabendo isso, você já sabe na matemática o que quer dizer perímetro, né? Os slides continuam e aí termina esse slide da nossa aula passada. E eu quero continuar o de hoje, tá? E o que tem para lá é só resposta desse exercício que a gente fez. Tudo explicadinho, o que é o sufixo, o que ele significa, tá tudo bem 10 aí explicado para vocês. E agora nós vamos para um outro slide. Aí, o que é esse aqui? Tá aqui, ó. Aqui. Tá, deu. Estou no slide do gatinho de hoje, da sexta-feira 13, né? Desinências. Lembrando um pouquinho de desinências. Nós vimos as desinências de nomes, certo? E agora nós vamos ver as desinências de verbos, né? Ok. Olha só, os verbos, eles se flexionam em modo e tempo, número e pessoa. O que é modo, o que é tempo? Eu digo assim, ó, passado, presente, futuro. Isso é o tempo, ok? Agora eu digo assim para você, eu falo agora com vocês. Eu falo, é um momento presente, tempo presente. É uma ação certa no presente, modo indicativo. Então, o modo indicativo é um modo da certeza. Não importa se seja no presente, pode ser no passado também. Eu falei. O fato é que no passado eu falei e foi certo. Então, o modo indicativo é isso. Agora, eu digo assim, ó. Se eu falasse com vocês naquele dia, tudo estaria organizado. Então, eu disse, se eu falasse, isso aí é um tempo passado, mas que foi possível de acontecer. Se eu falasse, é o tempo da incerteza. Então, modo subjuntivo. Agora, se eu digo assim, não fale, você aí, ó, não fale. Aí eu vou ter o quê? Uma ordem. Eu vou ter um desejo de que você pare de falar. Logo, eu tenho modo imperativo, tá? Nós vamos ficando por aqui, galera. Eu tenho que pegar aqui, ó, minha vassoura. Hoje é sexta-feira 13, tá? Eu tenho aqui os meus beijos para mandar para vocês. Eu, inclusive, fiz aqui um beijo de alma penada. Vou colocar aqui para vocês. Galera, está aí na sexta-feira, Brasil, Mossoró, aí, Porangatu, né? Para todo esse Brasil. Um beijo maravilhoso e cuidado com a sexta-feira 13.